E conta pra gente aí, cara, nessa linha do tempo, o seu primeira experiência fora foi na Tailândia ou foi no Canadá? Foi na Tailândia. Como é que foi isso? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, eu sempre, quando entrei na faculdade, eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa diferente, ajudar as pessoas, enfim, eu tinha muita vontade de ir pra África, primeiramente, para fazer um voluntariado mesmo, e eu tinha na minha cabeça que trabalhar com criança seria legal, né? E aí eu fui atrás de uma associação que fizesse essa conexão, e lá na Federal eles têm a ESEC, né, que é uma associação que faz esses intercâmbios voluntários, né? Então, fui até eles e acabei explanando as minhas vontades, né? O que eu pretendia fazer, né? O que eu acharia legal. E na época eles falaram, ó, pra África a gente não tem nada, só tem pro Egito, mas é mais para fazer blog, tirar foto e tal. Daí eu pensei, blog, tirar foto não tem muito a ver comigo. Daí eles, mas a gente tem a Tailândia, que é para dar aula de inglês para criança. Daí eu falei, pô, criança, inglês eu sei falar, Tailândia parece um lugar legal. Aí meio que topei o desafio, assim, sabe? Então eles fizeram essa conexão e aí foi mais hardcore do que eu imaginava, assim. Eu tava com uma coisa na cabeça e, enfim. Eles fazem toda uma preparação, avisa, né? E aí cheguei em Bangkok lá, nessa universidade, eles me receberam, fizeram 3, 4 dias de boas-vindas, ensinaram algumas coisas em tailandês e fizeram uma imersão, perfeito. Na cultura, o que poderia, o que não poderia. E eu já tinha lido algumas coisas, imaginava que seria uma cultura diferente, mas não tão diferente, né? Daí na imersão eu já falei, nossa, calma lá, deixa eu respirar aqui, prestar bastante atenção, né? Deixa eu me preparar. E aí no outro dia a gente foi para uma escola, assim, no interior, né? E nessa escola os diretores vinham e, né, a gente se encontrava com os diretores e aí esses voluntários iam cada um para outras escolas mais para o interior ainda, né? Então fui acabar eu e um indonésio numa vila de 1.000 habitantes. 1.000 habitantes? Uma rua, basicamente. Muito pouco, né? Uma rua, basicamente. Era uma vilinha, tinha um lago assim no centro e as pessoas moravam em volta, sabe? Sim. Bem precário. E a gente dormia na escola ali, eu e esse indonésio, né? E aí foi uma experiência sensacional, assim. Lógico, dormia no chão, tomava banho de balde, né? Acordava cedinho, ia buscar as crianças e tudo mais. Mas foi um momento... Acho que foi um primeiro momento, assim, na minha vida que eu me expus, me coloquei completamente fora da minha zona de conforto. Legal. E tive que me adequar, né? Porque não tinha ninguém perto, né? Tinha o indonésio que eu tinha acabado de conhecer, o diretor da escola que dava suporte, mas não conhecia eles há 2, 3, 4 dias, né? Claro, com o tempo a gente foi se aproximando. Mas foi muito engraçado chegar na sala de aula e as pessoas não falarem inglês, né? Eu não falar tailandês e eu tenho que ensinar inglês para essas pessoas. Em tailandês? Não, em inglês, né? Eu não sabia falar tailandês, então eu tinha que tentar ensinar eles inglês sem falar tailandês. E eles sabiam muito pouco, né? Eles tinham aula de inglês e tal, sim, mas era mais o básico, assim, não sabia nenhum verbo to be da vida, era... Mas a língua nativa lá para você se comunicar com as crianças, qual era? Não entendi. Eu falava inglês e elas falavam tailandês, então entendia um pouco de inglês, né? Então eu tinha que me comunicar no inglês, aí eu aprendi algumas palavras em tailandês, principalmente... uma base para você conseguir o mínimo ali, entendi. Para eu conseguir pelo menos chamar a atenção, né? Tentar aprender. Sim. E aí foi bastante desafiador, porque eu precisava entrar lá na sala de aula, né? Na verdade, o dia começava no pátio, 8 da manhã, tinham 200 crianças e o diretor me deu o desafio de entreter essas crianças, porque elas cantavam o hino, depois eu tinha 15 minutos para entreter essas crianças. Então imagine, né? Que idade que era mais ou menos as crianças ali? Tinha de 10 a 15 anos. Adolescentes. Adolescentes. E aí era divertido. Primeiro era uma pessoa bem diferente deles, assim, né? Então chamava atenção. Fisicamente, inclusive. Fisicamente diferente, culturalmente também, né? Enfim. Mas aí dentro da sala de aula, como é que você passa alguma coisa, né? Eu pensei, não vou conseguir ensinar muita coisa, preciso deixar alguma coisa, né? E daí eu tinha que me inventar, fazia mímica, palavra cruzada, enfim. Tentava criar principalmente jogos e formas de eu conseguir me comunicar com eles, né? E fazer eles interagirem, para não perderem, né, o foco também, porque criança... olhava pro lado, já tinha um levantando, né? Indo cutucar o outro, enfim. Então, foi bem desafiador, mas me transformou muito, assim... como você se coloca quando você está num lugar fora da zona de conforto, como você se reinventa para conseguir se comunicar com essas pessoas e prender a atenção delas, né? E aí, com o tempo, a gente foi criando uma relação muito legal, assim, sabe? E aí, eu até brinco que... Até brinco não, é muito sério que... num curto período de tempo, assim, eu nunca me senti tão amado, sem ser abraçado, entendeu? Porque eles têm uma cultura lá que eles não abraçam, né? Só se cumprimenta assim, sabe? Sim.
E, nossa, só no olhar, só no sorriso, só na empatia, assim, que eu sentia, na simpatia, o coração preenchia, assim, Que sabe? interessante. Foi. E do seu voluntário, assim, quais foram as principais lições que você traz com você até hoje, do que você aprendeu na Tailândia, e quais portas se abriram para você por conta do Do voluntariado? voluntário, né? Então, no final do voluntário que ficou o maior aprendizado, eu penso assim, sabe? Porque um professor da escola chegou para mim e falou assim: Gustavo, você mudou a minha escola. E eu falei para ele: não, como assim mudou a escola? Eu vim aqui, né? Pô, me dediquei, mas eu só tava aqui, presente, né? Fui dar aula, interagia com as crianças, brincava com elas e tal. Mas na minha cabeça eu tava assim. Eu tava lá de corpo e alma, tava presente, fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. E eu falei isso pra ele, né? Ele: não, você mudou a minha escola. Eu: não, como assim eu mudei sua escola, né? E aí ele falou: eu sou professor de biologia, os meus alunos não queriam saber de inglês, e por conta de você Que massa. ter vindo aqui, eles estão fazendo eu dar aulas de inglês em biologia. Então eu tô tendo que aprender e eles estão se esforçando para aprender para Que conseguir legal, se comunicar que massa. contigo. Nossa, que E eu legal. percebi que o propósito era muito maior do que ensinar inglês. Era mostrar para eles que, pô, o mundo é enorme, né? A Tailândia Sim. recebe muitas empresas de fora, vem CEO, vem diretor, vem tudo de fora, não vem de lá, né? Então, aí que eu entendi o propósito, né? Então, acho que um dos maiores ensinamentos é que quando você sai da zona de conforto, você cresce mais rápido, né? E que, às vezes, coisas para você que parecem simples, né? E que a gente considera simples, que nem compromisso, dedicação, você estar presente, ter empatia com as pessoas, né? Isso faz muita diferença, né? E quando você aplica isso, parece básico, mas quando você aplica na tua rotina, no teu dia a dia de trabalho, aí, com os teus colegas, teus liderados, teus líderes, nossa, faz uma diferença absurda.